Fala galera do Movie, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós temos um vídeo muito interessante de um tema ainda pouco estudado, pouco conhecido por muitos estudantes da Bíblia e da teologia, que é o tema da ecoteologia. Você já ouviu falar nisso? Já pensou um pouquinho sobre? Então eu te convido a vir para conosco nesse vídeo e discutir esse tema que tem um pouquinho de polêmica por trás aí sim, tá bom? Vamos junto! Bom, pessoal, antes de começar de fato o nosso vídeo, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, dê o joinha, comente. Olha, gente, qualquer interação é muito importante para nós aqui, para que o YouTube possa ver melhor o nosso canal. Ainda temos aí mais de 70% que assiste o nosso conteúdo e não se inscreve no canal. Então eu peço, por favor, não custa nada, é de graça, não vai vir cobrança para você em aspecto algum e você dá uma força muito grande para nós. Vamos lá para o tema da ecoteologia. Bom, primeira coisa que eu quero destacar aqui, nós temos que tomar um cuidado para que esse tema da ecoteologia não seja raptado por alguma vertente teológica. Como alguns temas, né, acabam sendo muito vinculados a uma linha teológica. Há certos temas que parece que são exclusivamente de debate para a teologia reformada, há outros temas que são de debate exclusivos ao pentecostalismo, há outros temas que são de debate exclusivos a teologias liberais. E a ecoteologia é uma dessas. Muitos estudantes da Bíblia vinculam, né, a produção dos materiais de ecoteologia, as leituras sobre a ecoteologia, ao liberalismo teológico, que eu julgo complexo, problemático na maioria das vezes. Então a gente tem que tirar muito espinho do peixe ali para fazer essa leitura. E a ecoteologia tem sido debatida por essa vertente teológica com muito mais ênfase do que qualquer outra. E por isso acaba que esse tema fica muito vinculado a uma linha teológica. Vou começar explicando a relação que tem entre ecoteologia e espiritualidade com um exemplo. Por exemplo, quando alguém vai pela primeira vez à praia e ela olha o mar, muitas pessoas dizem assim: nossa, como Deus é grande, como Deus é perfeito, olha que coisa mais linda, Deus criou, olha essa imensidão. As pessoas tributam honra e glória a Deus pela criação. De igual forma, acontece com alguma paisagem que alguém olha e fala assim: meu Deus, só pode ter sido Deus quem tenha feito isso. Na beleza de uma planta ou no colorido de um pássaro, fala: olha, isso aqui é criação de Deus. Porque existe, de fato, uma tríade. E essa tríade precisa caminhar em equilíbrio. Qual tríade é essa? É a tríade Criador, criatura e criação. São três elementos que são fundamentais para a compreensão da ecoteologia. Quando há desequilíbrio nessa tríade, e ela é uma tríade, e a Bíblia gosta muito de tríades, né? O Deus Trino, as tríades significam equilíbrio, pontos iguais, idênticos, né? Quando há um desequilíbrio na sua espiritualidade, você vincula a sua espiritualidade apenas em aspectos místicos entre criatura e criador, a criação está sendo colocada de lado. Há um erro. Quando há uma espiritualidade que vincula só o ser humano à criação e ela é menos relacionada ao Criador, também há um equívoco aí. De igual forma, ignorar a criatura na relação entre Criador e criação e dizer que o homem não tem papel nenhum nessa relação também cria um desequilíbrio. Bom, a ordem dos fatores é a seguinte: o Deus Criador eterno, que subsiste todas as coisas, primeiro faz a criação e, por último, a criatura. Ou seja, também prova-se que a criação é algo que surge do próprio Deus e ele prepara, antes da criação do homem, a criação do cosmos ou do agros, dos fenômenos biológicos, para que o homem possa habitar. Então, se ele tem foco na criatura, ele prepara a criação para a criatura habite e que ela glorifique o Criador. Certo? Parece complexo, mas não é tanto. A Bíblia vai falar várias vezes que a criação reflete a glória de Deus.
Por várias vezes, Deus utilizou a criação. Vamos dar aqui o exemplo, ele fala para Abraão, vai lá e conta as estrelas. Ele utiliza da criação, né, do cosmos, do agros, para revelar quem ele era. Vai lá, olha, vê quantas areias tem na praia. São esses elementos. O próprio Jesus utiliza do barro, né, um elemento da natureza para curar alguém, a abertura do mar vermelho. Então, essa relação, espiritualidade, criação e criatura, é uma relação literalmente clara de se ver durante toda a Bíblia. O que nós não podemos é cair no erro de jogar essa temática como uma temática pautada em questões políticas, né? Por exemplo, o liberalismo, que tem um viés muito mais voltado a ideologias de esquerda, fala de ecoteologia, então eu não compartilho dessa posição, então eu não falo, não discuto ecologia. Muito pelo contrário, eu entendo que essa teologia ela está super acima de questões políticas. A teologia ela está super acima de direita ou de esquerda, né? Eu recentemente ouvi um professor falar o seguinte, que Deus dos conservadores era o mais, né, o mais de direita, e da esquerda o mais de esquerda, porque Deus não está nem aí, e quando ele precisa agir, ele age sem levar em consideração esses aspectos. Então, se a sua espiritualidade ela é uma espiritualidade apenas mística e ela relaciona só você ao Criador e não à criação, algo está errado. E quando eu destruo aquilo que Deus criou, eu também estou indo contra o próprio Criador. Quando alguém fere um ser humano, que é uma criatura, também vou contra o Criador. Então, essa tríade ela é extremamente importante de ser compreendida pelo estudante de teologia. Então, a ecoteologia tem a ver com espiritualidade? Tem. Por quê? Porque a sua espiritualidade ela deve ser encarnada e transbordar da mística. Ou seja, eu mantenho a minha relação com Deus, a minha profundidade para com Deus, eu mantenho essa relação, intimidade, aqueles aspectos bastante comuns, leitura, jejum, disciplinas espirituais, mas de alguma forma tem que transbordar para a minha vida em sociedade e com a criação, né? Não poluir, reciclar, cuidar para que aquilo que Deus fez continue sendo bom para nós e que a gente não pegue o que Deus nos presenteou e que a gente seja os responsáveis e que nós sejamos responsáveis por destruir aquilo que o próprio Deus fez com tanto amor, com tanto cuidado e que deu ao ser humano. Deu responsabilidade para o Adão cuidar, quando precisou foi através da chuva, ele refaz lá com Noé, é muito importante. Termino o vídeo dizendo que não permita que a sua leitura sobre o tema da ecoteologia fique extremamente vinculado ao liberalismo teológico. Ele não é o dono do tema, ele tem apenas uma discussão sobre o tema, uma leitura sobre o tema, e nós precisamos discutir ecoteologia sim, cuidar da criação. Só passando aqui por cima para não deixar terminar o vídeo sem falar. Calvino tratou do tema, John Knox tratou do tema, Chesterton tratou do tema, muita gente boa aí da teologia tratou sobre o tema do cuidado com a criação, e aí você também pode aproveitar essa reflexão. Beleza? Gostou do conteúdo? Se inscreve aqui, curta, compartilha, Move Teologia, sua inscrição nos motiva a continuar. Deus abençoe.